pastor Gabriel Otávio esteve 3 noites conosco ali em Novo Hamburgo, vai estar 4 noites aqui. Eu quero que você aproveite, porque Taquari, quem sabe, nunca mais terá uma experiência que poderá ter nessas 4 noites. Você viu aquele pastor aleijado, que é designer gráfico, só mexia com a boca, esteve ministrando aqui numa cadeira de roda? Vocês viram um pastor aleijado que só mexia com a boca, aqui pregando a palavra de Deus. Hoje vocês vão ver um jovem que era aleijado e que nem a ciência não conseguiu curar ele. Ele teve a visita de um anjo de Deus e hoje tem um aleijado curado aqui. Aleluia. O pastor Gabriel, ele vai se apresentar aqui, né? E hoje começa aquela unção que começou lá em Jerusalém. Você sabia que a igreja de Jesus nasceu no dia do Pentecoste? E a Bíblia diz que num dado momento, um vento impetuoso encheu aquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, 13 e 4. Assim nasceu a igreja de Jesus. E ontem nós tivemos mais de 20 pessoas batizadas no Espírito Santo e com fogo, valendo línguas estranhas e profetizando. Então você e meu irmão que está buscando essa experiência há muitos anos, prepare o seu coração. Teremos 4 dias de seminário profético. Taquari nunca mais será a mesma depois desses 4 dias. Pode escrever o que eu estou dizendo. Então todos são bem-vindos na presença de Deus, né? Todos são bem-vindos. Doutor Cláudio Batista conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aquela família de Viamão ali, a bênção de Deus. Disse: pastor, eu vou vir lá de Viamão, vou trazer mais gente. Te admirei, veio aqui, voltou, glória a Deus por isso. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Prepare o seu coração. O jovem não circule, nem os adolescentes. Se você circular, você perde a bênção, porque o Espírito Santo está tomando esse ambiente agora em nome de Jesus. E fizeram uma sacanagem hoje para o pastor Gabriel Otávio, vestiram ele de gaúcho lá. Ele disse: pastor, eu vou me vestir de gaúcho para pregar hoje, que é 20 de setembro, e ele vai contar alguma coisa até sobre Oswaldo Aranha, quem sabe ele conte o significado do voto gaúcho que elegeu Israel como governo. Levante tuas mãos para cá, vamos abençoar o servo de Deus. Pai, recebemos o pastor Gabriel Otávio, esse profeta de Deus que vem para ministrar 4 dias nesse seminário da igreja. Pastor Gabriel Otávio, seja bem-vindo e seja um canal de bênção de Deus para essa cidade. Deus abençoe. Graças a Deus. Queridos, eu digo paz e você diz amém. Amém. Paz. Amém. Paz e paz. Amém, amém. Paz, paz, paz. Amém, amém, amém. Amém. Paz. Amém. Paz. Queridos, é com muita alegria que eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês perceberam que o Tom Cruise virou gaúcho? Sinceridade, o que vocês acharam? Eu estou amando me vestir de gaúcho. Só tem um problema: quem me emprestou eu não vou devolver, vou levar para casa, vou levar para São Paulo. Porque eu gostei desse negócio aqui. Foi coisa boa de Jesus. Eu queria que você começasse esse seminário. Eu queria que você começasse esse seminário usando a tua voz. Você tem voz? Diga amém. Amém. Diga assim com Deus, para mim e para Deus. Diga: Deus, eu estou conhecendo hoje o meu irmão Gabriel. E eu faço um pacto com os céus. Os anjos estão aqui. Os serafins estão voando. A natureza é prova do pacto que eu estou fazendo. E eu nunca mais
Todas as vezes que eu orar, eu nunca mais vou me esquecer do meu irmão Gabriel. Você fez um pacto com Deus. Quem sou eu? Eu sou um paulista, vestido de gaúcho, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Tenho como presidente do meu ministério, pastor e também deputado federal, Marco Feliciano. Alguém já ouviu falar? Diga amém. Feliciano é filho na fé do meu pai. Foi o meu pai que ganhou Feliciano para Jesus. Meu pai exerce a função de vice-presidente das nossas igrejas. Sou um ex-paralítico porque até os 18 anos da minha vida eu vivi em cima de uma cadeira de roda. E se vocês olharem atentamente, vão ver que eu não tenho muito além de 18. Na verdade, se olhar para a barriga, perceberão que eu já sou casado. Mas se olhar para o rostinho por detrás do chapéu, vai ver que ainda tem um moço aqui. Na verdade, fazem apenas 9 anos que Jesus me desentortou. Há 9 anos atrás, as minhas mãos eram desta forma que eu estou vos mostrando. Há 9 anos atrás eu tomava mais de 40 comprimidos por dia. Para defecar, urinar e me alimentar era só por sombra. Fiquei internado nos maiores hospitais do Brasil, tais como Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Sara Kubitschek, HC de São Paulo, HC de Ribeirão Preto, Unicamp de Campinas, Unesp de Botucatu e muitos outros. Os médicos disseram que era irreversível. A Rede Globo já me entrevistou 2 vezes porque não tem explicação para aquilo que Jeová Rafá fez na minha vida. Assim como não haverá explicação para aquilo que Ele vai fazer na sua vida a partir de hoje até quarta-feira. Eu só posso movimentar as minhas pernas, as minhas mãos, eu só posso comer porque Jesus me curou. Se os seus olhos nunca viram um sobrenatural de Deus, vocês estão vendo alguém que era para estar em cima de uma cama atrofiado e que pela misericórdia de Deus hoje pode movimentar as pernas. Eu não poderia ser homem para uma mulher, eu não poderia ser pai de criança, e este aqui foi o segundo grande milagre que aconteceu na minha vida. É só vocês observarem a oratória. Primeiro, meus irmãos, Jesus me levantou da cadeira de roda. Segundo, eu casei, gente. Eu casei. Se eu casei nesse seminário, eu vou orar por casamento e você vai casar também. Fica tranquilo. Não casei apenas, mas me casei muito bem. Minha esposa é uma loira de 1,75 m de altura. Quando bota salta, vai para 1,80 m. Então não mexa comigo que eu sou baixinho, mas a minha mulher é alta, tá? Olhos verdes. Era a menina mais linda da escola. Tinha um futuro promissor em modas. E um dia eu estou na escola e eu a conheci. E ela se apaixonou por mim em cima da cadeira de roda. Estou sentindo um ar de incredulidade da parte de algumas pessoas quando eu disse isso, mas é verdade. O primeiro beijo que a gente deu, eu ainda era aleijado. Minha esposa é testemunha ocular do que o Todo-Poderoso fez na minha vida. Meus irmãos, eu não fui curado com homens, eu não fui curado em intermédio de médicos, eu não fui curado com a visita da ciência, eu fui curado com a mão de Deus. Eu fui curado no ano de 2004 com a visita de um anjo no meu quarto. Aleluia. Esse anjo está passeando aqui no nosso meio hoje. Glória a Deus. Nas asas dele tem bisturi. E contra fatos não tem ar. Contra fatos não tem ar. Você estava comigo quando o anjo me visitou, sim ou não? Não, mas eu tenho diagnóstico dos melhores médicos do Brasil dizendo que eu nunca andaria. Se eu estou dizendo que foi o anjo, foi o anjo. Eu sou um sobrenatural, testemunha fiel e verdadeira da ressurreição de Jesus Cristo. Levante a tua mão, toque na minha mão pela fé.
Você está tocando na mão de um ex-paralítico. Toque pela fé. Está me ouvindo? Você está tocando na mão de um ex-paralítico. Assim como Jesus me desatrofiou, Ele vai desatrofiar muitas áreas da sua vida também. Se vocês der glória a Deus, vai ajudar. Amém, queridos? A minha história de vida eu vou contar na quarta-feira à noite. E o seminário que nós vamos fazer, ele é temático. Hoje eu estou sentindo, desde a hora que eu acordei, cheiro de batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos orar para o batismo com o Espírito Santo. Amanhã as pessoas vão vomitar sangue aqui. Amanhã as pessoas vão vomitar tumores, macumbarias, serão libertas de vício, do cigarro. Os irmãos que estão aqui de Novo Hamburgo, acontece sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E de forma consecutiva eu vou dizendo até quarta-feira o que Deus está colocando no meu coração. Amém? Amém. Eu quero saber, capciosamente, responda para mim, quem é que veio ouvir a voz de Deus? Levante a mão e diga graças a Deus. Então pegue as vossas Bíblias e abramos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, verso 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, verso 21. Pastor, por que a sua esposa não está contigo? Ela não está comigo, porque eu acabei de chegar dos Estados Unidos da América, onde eu fiz uma turnê de 40 dias consecutivos, junto com meu amigo cantor Anderson Freire, aquele que canta Raridade. Imagina uma loira no país das compras. Ela está desfazendo mala até agora. Até agora ela está desfazendo mala. Mas se Deus permitir, a próxima vez ela vai estar comigo. Mas sou casado, bem casado, sou filho de pastor, prego o Evangelho desde os meus 8 anos de idade. Vai fazer 20 anos que eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou dizer. Um dos ministérios que Deus mais usa, o pastor Gabriel, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Aí em cima, vocês estão me ouvindo? Amém. É o ministério da palavra revelada. Diga comigo, palavra revelada. Palavra revelada. Vocês vão ouvir essas 4 noites mensagens que vocês nunca ouviram. A ciência diz que o ser humano só pode alcançar 10% da capacidade cerebral. Quantos por cento? Quantos por cento? No caso, as loiras só alcançam 2. Ainda bem que a minha esposa não está aqui. Tem 2 loiras aqui que, meu Deus, eu estou brincando, é só uma brincadeira. Eu preciso das vossas atenções, amém? Se você andar, se você conversar, se você ficar se movimentando, você não vai entender. A minha mensagem, ela tem, felizmente, começo, meio e fim. Ela tem fator histórico, contemporâneo, ok? Ela tem todo um fundo que envolve o texto que eu vou ler. Então, se você levantar para ir no banheiro, quando você voltar, você vai pegar o filme pela metade e você não vai entender. Então, eu conto com a atenção dos irmãos, também conto com o silêncio, mas é o silêncio de ficar conversando com o irmão que está do teu lado, está proibido, ok? Agora o silêncio de dar glória a Deus não está proibido. Amém, minha gente? O lugar de silêncio é lá no cemitério. Aqui é o lugar de dar glória a Deus. Quem vem glorificar a Deus, levante a mão e diga aleluia. Capítulo 15, verso 21. No último dia eu faço menção dos nomes a qual eu vou ter que agradecer. Hoje eu vou tomar o tempo para falar de um nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Quem achou capítulo 15, verso 21, diga graças a Deus. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo. Pausa na leitura e olha aqui para mim. Simão, ele tinha 2 filhos. Quais os nomes? Você acabou de ler, mas não prestou atenção. Vou ler de novo para que você preste atenção. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre Rufo. Simão tinha 2 filhos. Quais os nomes? Alexandre e Rufo. Quais os nomes? Alexandre e Rufo. Rufo e Alexandre tinham um pai. Qual o nome? Qual o nome? Simão. Qual o nome? Simão. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo para que levasse a cruz. Levaram a um lugar chamado Gólgota, que traduzido se diz caveira, e deram de beber vinho com mirra, mas ele não tomou.
e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e Jesus foi crucificado. Amém. Quem tem braço, levante o direito. Quem tem o outro, levante também o esquerdo, por favor. Isso, é melhor você levantar por bem do que ficar aleijado, ok? Então levante as duas mãos aí, por favor. Eu queria convocá-los a 30 segundos, só 30 segundos. Eu vou soltar no microfone, você vai fechar os olhos e por 30 segundos você vai glorificar a Deus. Amém? Eu não sou Deus, então fecha os olhos e medita nele e glorifica. Por 30 segundos, glorifica. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai. Mais forte, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo. Pois bem, meus amados, eu conto com as vossas atenções. Encaro os meus olhos nos meus, porque os meus estarão encarando você. E qualquer movimento estranho, eu deixo o microfone para você pegar. O texto que o Espírito Santo inspirou e trouxe ao meu coração para esse primeiro dia desse seminário tão importante, que eu tenho certeza que será um divisor de águas na vida de muitas pessoas, tendo a maturidade para entender que nem Jesus agradou a todos, e se Jesus abençoar pelo menos 90% do povo que me ouve, eu já me dou por satisfeito. Esse texto nos convida a conhecermos a história de Simão, que muitos apregoeiros de forma errada em sua hermenêutica diz que o sobrenome dele era Cirineu. Até aparenta que o sobrenome dele é Cirineu, porque o texto diz Simão Cirineu. Mas Cirineu não era o seu sobrenome. Cirineu era a terra onde Simão morava. Simão era um afrodescendente, era um africano, era um negro. E ele morava em uma cidade chamada Cirene, que fica situada até hoje no norte da África do Norte. Simão, ele é reconhecido pelos apregoeiros e todos que pregam a respeito desse texto, faz uma alegoria e uma tipologia da verdadeira amizade. Eles pensam que é impossível falar de verdadeiro amigo sem falar de Simão. Todas as vezes que você ouviu falar de Simão até hoje, porque hoje eu vou pregar tudo ao contrário do que te pregaram até hoje, todas as vezes que você já ouviu falar de Simão, eles dizem em suas hermenêuticas: olha, Simão é o verdadeiro amigo, porque o verdadeiro amigo está conosco quando nós precisamos de alguém para ajudar-nos a carregar a cruz. Aparenta que foi Simão que ajudou Jesus, mas senhoras e senhores, permita-me por bondade te iludir um pouquinho, mas daqui a pouco eu te explico, porque Simão, ele nunca foi amigo de Jesus e não foi ele que ajudou a Jesus. Para você entender a respeito desse contexto, eu preciso pintar um quadro de contexto histórico e de contexto secular. E eu preciso que a amada igreja Filadélfia vote comigo no tempo de Salomão. Quem já ouviu falar de Salomão aí na galeria, diga amém. Amém. Aqui embaixo, quem já ouviu falar de Salomão, diga amém. Amém. Salomão, ele tinha 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. A fraqueza de Salomão sempre foi mulher. Todo homem e toda pessoa tem que vencer a sua fraqueza e o seu eu carnal. Salomão tinha 3 coisas que agradam uma mulher carnal. Eu estou dizendo mulher carnal, não a senhora. Salomão, ele tinha sabedoria para conversar, ele tinha poder porque era o rei e ele tinha muito dinheiro. A Bíblia Sagrada diz que nunca houve um rei tão poderoso como o rei Salomão. Salomão recebeu a missão de construir o templo, porque o pai Davi
havia sujado a mão de sangue, matando o marido de Betseba, e Salomão ele herdou a missão de construir o templo. E na construção do templo ele recebeu muitas visitas, e uma das visitas que ele recebeu foi a visita de uma mulher que a Bíblia Sagrada chama de Rainha de Sabá. Quando Rainha de Sabá ouviu Salomão conversar, se tem uma coisa que a mulher se encanta é a conversa. Ela se apaixonou pelo rei Salomão por uma noite. Se não bastasse a conversa, o poder. E se não bastasse o poder, a riqueza daquele homem. Salomão deitou-se com a rainha de Sabá, e o que ele não sabia é que aquela africana estava fértil. E estando fértil, ela engravidou de um menino que tornou-se então metade judeu e metade gentil, metade africano e metade judeu. Como rainha de Sabá era uma mulher autossuficiente, dominava sobre a atual Líbia, no norte da África, como eu já vos disse, ela não precisou da riqueza e nem do dinheiro de Salomão para criar aquela criança. Ela criou aquela criança em uma cidade chamada Cirene, na parte norte da África. Não pense você que é a mesma criança, porque se você pensar que é a mesma criança, essa criança seria mais velha do que os outros velhos da Bíblia Sagrada. Mas da descendência, olha o que eu estou dizendo, dobre a tua atenção, você não imagina onde isso aqui vai dar. Da descendência, pastor Marcos, da descendência do filho de Salomão com a rainha de Sabá, veio este homem chamado Simão, o Sirineu. Simão, o Sirineu, era parente direto do filho da rainha de Sabá com Salomão, tendo então um direito espiritual do reino de Abraão, do reino de Isaque e do reino de Jacó. Os gregos haviam espalhado algumas sinagogas no meio dos gentios. Em Israel havia 418 sinagogas, e as sinagogas começaram a crescer, e eles levaram a sinagoga também para o meio dos gentios. Simão, o Sirineu, ele havia se convertido ao judaísmo. Eu não estou falando do cristianismo, porque o centro do cristianismo é quem? Jesus Cristo. Mas o centro do judaísmo é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o mesmo Deus. O que você precisa entender é que eles não reconhecem, não aceitam o fato do bom Cristo ser o Salvador da humanidade. A meditação de Simão era a Torá, aquilo que nós conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E o envolvimento histórico do capítulo 15, também capítulo 14, capítulo 12, capítulo 11, é o dia que Israel está se preparando para uma das festas mais importantes. Desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Israel estava se preparando para a festa mais importante do seu calendário. Nós sabemos que o povo israelita é um povo festivo. Existe a festa do tabernáculo, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, mas a festa mais importante do calendário judaico, senhoras e senhores, ainda é a festa da Páscoa. Todos os gentios convertidos ao judaísmo, ou todo judeu que praticava o judaísmo, a lei de Moisés, lembrando que no enredo da Bíblia Sagrada existem algumas dispensações como inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Todos aqueles que viviam a lei no pé da letra se apresentavam a uma cidade chamada Jerusalém. A palavra Jerusalém significa aquela que salva. Uma vez por ano, gentil convertido ao judaísmo, ou judeu que praticava o judaísmo, subia a Jerusalém com um cordeiro de um ano, na intenção de sacrificar o Senhor para perdão dos seus pecados. Eu quero que você entenda que Simão, ele havia se convertido ao judaísmo fazia muito pouco tempo. Então seria a primeira vez, bispo Neri, que ele participaria desse movimento sacro chamado Páscoa, sacrificando um cordeiro lá em Jerusalém. Para isso ele trabalhou um ano no campo.
A própria Bíblia Sagrada deixa explícito e objetivo no capítulo 15, verso 21, que ele estava vindo do campo para Jerusalém para sacrificar ao Senhor um cordeiro de um ano. Todavia, eu gostaria de trazer um outro lado do Evangelho que ninguém nunca te mostrou, e de início vocês vão se escandalizar, eu vou complicar, mas depois eu descomplico e ainda vou explicar porque eu compliquei. Em Israel, em Jerusalém, havia dois sumos sacerdotes. Um se chamava Anás. Qual era o nome dele? Anás. Qual era o nome dele? Anás. E o outro se chamava Caifás. Diga comigo, Anás e Caifás. Anás. Mais forte, querido, Anás e Caifás. Anás e Caifás eram os dois sumos sacerdotes contemporâneos da história do meu Jesus Cristo. Porém, Anás e Caifás, eles estavam contaminados com um demônio que eu tenho para mim. É uma opinião própria. No meu doutorado em teologia, eu tenho direito do meu TCC.